Que sexta-feira animada é essa de 26 de agosto de 2016? Pela manhã, barraco atrás de barraco ao vivo para todo o Brasil no Senado Federal, como eu vou mostrar aqui em edição especial, durante sessão de julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, que teve de ser interrompida pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que antecipou o horário de almoço para acalmar os ânimos, e aí, durante esse horário de almoço, surgiu a notícia de que Lula e sua esposa Marisa Letícia foram indiciados pela Polícia Federal no inquérito do triplex do Guarujá. Foi possível apurar que o casal foi beneficiário de vantagens ilícitas por parte da empreiteira do Petrolão OAS em valores que alcançaram mais de R$ 2.430.000, referentes às obras de reforma e ao custeio de armazenagem de bens. Lula foi indiciado pelos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A PF apontou várias contradições entre as declarações que Lula deu quando foi conduzido coercitivamente a depor e os fatos apurados, ou seja, a realidade. A mais emblemática delas é que Lula negou conhecer o engenheiro da OAS, Paulo Gordilho, e, no entanto, a PF encontrou fotos em que Lula aparece com Gordilho tomando uma pinga. Lula também deverá ser indiciado no inquérito do sítio de Atibaia, que foi citado dessa vez só de passagem como forma de contextualização dos métodos criminosos, e ainda correm as investigações sobre as supostas palestras pagas por pelo menos 5 empreiteiras do Petrolão, que renderam a Lula pelo menos cerca de 10 milhões de reais dos mais de 20 milhões que ele conseguiu dessa forma suspeita. Ou seja, triplex e sítio, na verdade, são troco perto desse caso das palestras, e o Brasil espera que avancem as delações de Marcelo Odebrecht e da OAS, essa suspensa por Rodrigo Janot até segunda ordem, para que tudo seja esclarecido. Enquanto Lula não vai preso, a gente se diverte com o velório político de Dilma Rousseff. Na quinta-feira, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, caiu no conto da defesa da petista e rebaixou o procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, da condição de testemunha de acusação para a de informante, cujo depoimento na sessão não vale como prova. Isso porque Júlio Marcelo havia compartilhado uma notícia sobre um ato pela rejeição das contas de Dilma Rousseff, considerando saudável a participação da sociedade no debate sobre as contas públicas, e Lewandowski entendeu que isso fosse uma convocação para o protesto e então, por suspeição, decidiu mudar a condição de Júlio Marcelo. Empolgada, a bancada da chupeta nessa sexta-feira tentou fazer o mesmo com outra testemunha, alegando lá os seus motivos. Pedir para que o depoimento da testemunha Antônio Carlos Costa Dávila seja desqualificado para informante, e vou dar as razões por quê. Confessou o senhor Antônio Carlos Costa Dávila ontem ao senador Randolfo Rodrigues que auxiliou o senhor Júlio Marcelo a elaborar a peça de representação que questionou o que se chamava de pedaladas fiscais. Eu entendo que esta situação também está preclusa, mas vou enfrentar o mérito. O doutor Dávila simplesmente, honestamente, disse aqui diante de todos que foi consultado como um professor da matéria. O doutor Dávila não é juiz da causa. Juízes da causa, no caso lá do TCU, são os ministros do TCU. O doutor Dávila foi consultado como professor, então isso não desqualifica o depoimento na condição de testemunho. A coautora do pedido de impeachment, Janaína Pascoal, estava coberta de razão e Lewandowski negou o pedido de Gleisi Hoffmann. Mas se gritar pega a testemunha, não fica uma de Dilma, como eu havia ironizado lá no meu blog, mostrando as provas de que as testemunhas de defesa são muito mais suspeitas do que Júlio Marcelo. Então o advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, preferiu se antecipar e ele próprio rebaixou a condição de informante os militantes Luiz Gonzaga Beluso e Ricardo Lodge, e também dispensou a testemunha Esther Dweck, que, veja bem, virou assessora parlamentar de Gleisi Hoffmann. E o que de mais grave, Excelência, aconteceu no curso desse processo foi o fato de uma testemunha de defesa, a mais contundente ouvida perante a comissão, ter sido contratada como assessora de uma parlamentar. Tem um termo assinado, onde a moça eu não sei se o termo seria esse, nomeada assessora por uma parlamentar que é uma das mais ferrenhas defensoras da presidente. O início do processo foi em maio, exatamente um mês antes da moça prestar o depoimento perante a comissão. A publicação
da liberação da moça que foi solicitada foi no ínterim entre este depoimento e a data de hoje, onde a moça, no caso a doutora Esther, deveria prestar depoimento. Então, Excelência, com todo respeito, o único caso efetivamente grave que veio à tona nesta semana foi esta contratação. E eu solicito que isso seja apurado, deixo a cargo de Vossa Excelência o entendimento se seria na esfera administrativa ou eventualmente até na esfera judicial, porque é uma situação grave onde a testemunha mais contundente recebeu um benefício. Benefício de R$19 mil de salário. E precisamos entender quem ofereceu, a que título ofereceu, quando ofereceu, quais foram as pessoas que se envolveram nesta nomeação. Para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão de 3 a 4 anos e multa. Exatamente os pontos que eu queria levantar e agradeço o tempo concedido por Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Lindbergh Farias. Senhor presidente, eu sou impressionado, deixa eu te falar aqui, com o desrespeito que existe aqui nesse plenário. Eu vou falar uma coisa aqui. Só falou só uma vez. Esse senador que me antecedeu é um desqualificado. O que ele fez com a senadora Gleice, senador Lewandowski, o que ele ensinou com a senadora Gleice aqui. Senador, por favor. Presidente Lewandowski, o que ele ensinou com a senadora Gleice é de uma covardia impressionante. Senador, está dizendo que ela está licenciando testemunha, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que me ouça, eu não posso admitir palavras injuriosas dirigidas a qualquer senador. Senhor presidente, nós estamos aguentando desde ontem ofensas desse senhor, senhor presidente. Vou usar meu poder de polícia para exigir respeito mútuo e recíproco. Senhor presidente, Vossa Excelência prossegue. Nós estamos aguentando desde ontem, senhor presidente. Senador, nós estamos aguentando eu vou desde mandar ontem, desligar os microfones. Senhor presidente, nós estamos aguentando desde ontem. Obrigado. Estamos sem áudio. Pois é, Lindbergh se comportou como um menino mimado, não obedeceu à autoridade de Lewandowski, afetou a indignação diante da revelação da imoralidade de Gleice e ficou ali confrontando à distância Ronaldo Caiado. Está suspensa a sessão por 5 minutos. O que Caiado estava lendo ali era o Código Penal no artigo 343, que impede o oferecimento de dinheiro ou outra vantagem para testemunha. Ele disse que ia recorrer ao Ministério Público para que investigasse o caso. Foi isso que pirou Lindbergh, na verdade foi a gota d'água, porque nas últimas semanas Caiado já vem cobrando dele um exame antidoping. Nós temos que ouvir. Nós temos 2 ouvidos para ouvir. Senhor presidente, eu fico muito triste porque essa sessão é sobretudo uma demonstração de que a burrice é infinita. Senador presidente Renan Calheiros, agradeço as palavras de Vossa Excelência de ponderação. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Como a senadora... Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Não. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Suspensa a sessão por 5 minutos. Pois é, como eu comentei na hora, Renan, na verdade, disse que ele próprio, como presidente do Senado, atuou para retirar o indiciamento de Gleice e seu marido Paulo Bernardo.
Na prática, chamou Gleisi de ingrata. Horas depois, de cabeça mais relaxada, ele até brincou corroborando o que eu havia afirmado e disse: vou propor o agravamento de pena da Gleisi por ingratidão. Como eu antecipei lá na explicação, em junho o Senado havia protocolado uma reclamação no STF contra o juiz de primeira instância que promoveu busca e apreensão em apartamento da casa ocupado por Gleisi. O alvo, na verdade, principal era o Paulo Bernardo, que não tem foro privilegiado. A Gleisi tem, então o Senado atuou ali para defendê-la como se o apartamento também tivesse. Ou seja, como se só o STF pudesse determinar uma operação daquele tipo. No bate-boca, o Renan se referiu àquela reclamação feita ao Supremo em favor de Gleisi. Se ele também se referiu a alguma atuação subterrânea, é matéria de especulação, porque o pessoal na internet, quando ele falou aquela frase meio solta, ficou especulando se ele tinha agido nos bastidores para salvar a petista. Se a ingratidão de Gleisi tiver contribuído para que Renan vote pelo impeachment de Dilma, agradecemos de coração. Só resta saber se, para retirar o indiciamento, Lula vai pedir uma ajudinha a Renan também. Que sexta-feira animada, hein? Um dia épico. Na parte da tarde houve, claro, os depoimentos dos informantes militantes de defesa de Dilma, mas ninguém mais queria escutar e os senadores retiraram as inscrições, abrindo mão de fazerem perguntas justamente para agilizar o processo, porque quanto antes vierem o impeachment de Dilma e a prisão de Lula também, é claro, melhor para o Brasil.